O portal Uma Só Voz e Rede Sem Fronteiras apresenta uma série de entrevistas com autores que participaram da Feira do Livro de Frankfurt. Nossa convidada é Valdelice Santos, uma escritora que não apenas constrói personagens, mas reencontra partes de si mesma e do outro em cada página escrita. Natural de Jaboatão, Pernambuco e residente na Holanda há 13 anos, Valdelice carrega consigo a arte de transformar saudade, viagens e memórias em histórias que tocam o coração. Leitora apaixonada desde a infância, ela encontrou nas obras de Nicholas Sparks, Ken Follett e José de Alencar, e também nas estantes das bibliotecas, a inspiração para criar seus próprios mundos literários. Para Valdelice, cada página é um espelho que reflete o humano, com suas dores, esperanças e tentativas de ser feliz. Porque, como ela mesma nos ensina, a felicidade não está num destino distante, mas nas pequenas pausas em que o coração entende o sentido do agora. Autora dos romances Sonho ou Realidade, O Último Oásis e Encontro com a Vida, Valdelice agora presenteia os fãs de dramas românticos com Onde Mora a Felicidade. E em 2025, ela viveu a concretização de um sonho que começou como um sussurro: participar da Feira do Livro de Frankfurt, representando a literatura brasileira entre autores do mundo todo, levando sua voz e sua palavra num gesto de amor à arte e à vida. Agora, pegue um café e se delicie com esta entrevista. Então, seja muito bem-vinda ao nosso programa Uma Só Voz. Olá, eu sou Val Santos, eu sou pernambucana, eu moro na Holanda há 14 anos, sou casada, mãe de 2 meninas e escrevi já 5 livros e o sexto está, assim, então, publiquei 5, o sexto está no forno. E deixa eu ver, eu sempre gostei muito de ler, eu digo que a leitura foi algo essencial na minha vida. E, além de escrever, eu gosto muito de... Uma coisa que não tem nada a ver, né? Mas eu gosto muito de fazer coisas manuais. Eu gosto de fazer crochê, pintar, bordar. Eu sempre gostei muito. Para mim foi um passatempo muito, muito grande depois da leitura. Ou seja, o que a gente vem identificando, inclusive, durante essa temporada, junto em parceria com a Rede Sem Fronteiras, é que muitos dos escritores já são pessoas que desenvolvem outras artes, ou seja, são artistas de maneira geral, né? Sempre tem alguém que vai desenvolver, além da escrita, outros tipos de manifestação de arte. Val, como é que foi se entender dentro de tantas formas de manifestar, de externar seus sentimentos, seus pensamentos, suas sensações, de fazer isso e escolher isso de forma a botar em papel, botar para fora através das letras. É um pouco difícil, né? Às vezes a gente até consegue iniciar, como você falou, no crochê e tal, trabalhos manuais, onde a gente vai desenvolvendo uma tranquilidade e aquilo vai dando uma paz, mas colocar isso em palavras é algo bastante difícil. E como é que foi para você iniciar esse caminho da escrita? Eu iniciei muito cedo, eu diria, porque eu tenho diários quando eu tinha 11 anos. Eu sempre gostei muito de... Porque, assim, não é que eu sou filha única, né? Mas quando teve, meus pais foram separados, meu irmão ficou com meu pai e eu fiquei com a minha mãe. Então, assim, eu não tinha muita irmão, amigo, nada. E como eu era filha mulher, minha mãe me deixava muito dentro de casa, né? Porque ela tinha, sabe, tinha medo que eu saísse, dos amigos, eu ficava muito dentro de casa. E eu não tinha, eu tive uma infância muito, não é drama não, mas era muito pobre, eu não tinha televisão, não tinha essas coisas. E eu tinha muita coisa para falar, eu precisava conversar com alguém. Então, eu escrevia tudo, tudo que eu sentia, as minhas ideias. Eu sempre fui uma criança muito criativa. Eu tenho pilhas de histórias que eu criava na minha cabeça. Eu tenho um livro que eu criei quando eu tinha 15 anos, sobre amizade. Então, assim, eu já escrevia muito. Então, para mim, nunca pensei em ser escritora, em publicar.
mas eu tenho pilhas e pilhas de coisas, poemas, músicas. Então, para mim, a escrita foi a primeira coisa que desenvolveu. Depois eu fui fazendo outras coisas, como passatempo. Desde pequena, aprendi crochê quando tinha 11 anos, para aulinhas, aquelas aulas que eram muito idosos que iam para pintar pano de prata. Eu estava no meio, eu era criança que queria aprender as coisas. Mas a escrita, assim que eu aprendi realmente a escrever, digamos, eu comecei a botar tudo para fora. Eu vi que eu tinha muita criatividade. Luca. Eu ficava, às vezes, no ônibus, eu começava a imaginar histórias, via, e criava um romance na minha cabeça. E o primeiro livro que eu escrevi, que sou Sonho em Realidade, eu já tinha ele na minha cabeça desde adolescente. Então, quando eu passei ele para... Passei toda a ideia que está na minha cabeça para o Word, né? E eu mandei para alguns amigos, eu falei, nossa, avó, que legal, tu tem que publicar. Jamais, eu não vou publicar, porque é com vergonha. Então, assim, para mim, depois eu mandei para a editora, amou, a editora concordou, e eu vi como um livro, eu falei, nossa, então todas essas minhas ideias eu posso colocar em um livro, eu posso criar uma outra vida, né? Que eu digo que escrever é você viver outras vidas em uma só ali. Então eu tenho. Porque você se personaliza ali, você sente todo o sentimento da personagem, você viaja junto com ela. Eu sempre digo assim, quando está terminando o livro, eu fico rindo de mim mesmo, eu digo, não, e agora? Porque já foi uma companhia tão grande que eu me despeço do personagem, né? Então, para mim, escrever é uma coisa natural, não é difícil, não. Todo mundo fica, como é que tu consegue criar? Já está aqui na minha cabeça. Eu começo um livro já sabendo no final, a história inteira. Para mim é bem natural. Isso é fantástico, porque é um dom. Muita gente tem muita dificuldade de escrever, muita dificuldade de externar esses pensamentos e até de colocar isso de uma forma que seja compreensível, né? E o mais interessante é que, e eu acho isso muito estimulante, principalmente para os jovens autores, para quem quer, né, começar a escrever, é que você começou jovem escrevendo, mesmo com o intuito de colocar essa autorreflexão com o diário, com aqueles momentos em que você está refletindo sobre você mesma. Então, assim, foi E é interessantíssimo, porque o diário, ele, até para muitas pessoas que lidam com a psicanálise, com a psicologia, com essa parte, né, do estímulo emocional, do psicoemocional, ele é muito importante, porque ele nos ajuda até como reflexão. Você acha que para jovens autores, para adolescentes, você começou muito cedo, o diário ele foi uma forma realmente de desabrochar, e, claro, no início você não esperava que as pessoas fossem ler, mas isso foi um caminho que você achou que foi o ponto de partida para você depois ver, não, eu posso fazer algo com esse material, eu posso realmente transformar não só o diário, minha autorreflexão, o meu grande papo, aquela conversa comigo mesmo, mas posso transbordar minha criatividade, posso transpor em histórias, posso criar para outras pessoas e trazer essas ideias de uma outra forma com a literatura, com as letras em geral. Foi ali que você parou para pensar, não, eu tenho como fazer isso de forma que outras pessoas também tenham acesso e possam refletir, e possam crescer, isso possa acrescentar. Sim, porque o diário, ele guarda a experiência, né? Eu li bastante depois, quando eu comecei. Então, muitos meus personagens, eu reli os meus diários e eu senti aquilo, muito personagem, eu me inspirei em mim mesma, alguns acontecimentos. Então, ele passou por isso. Eu lembro que eu passei por isso também, Júlia, né? Uma personagem do meu terceiro livro. Júlia passou por muita coisa que eu passei quando criança. Então, quando ela fala uma coisa, sou eu falando. É uma outra história, um outro contexto, mas eu começo a usar aquilo ali. Ninguém sabe, há muita coisa que ela passou e que ela fala, sou eu falando, como criança, como adolescente, vou crescendo. Então, assim, o diário, ele ajuda muito também, além de ser uma terapia, que eu não sabia, eu comecei diário porque eu queria, como fui uma criança muito solitária, né? Não tinha amigo, não tinha irmão, nada assim, e não tinha, meu trauma, que eu não tinha televisão, minha mãe não teve, eu fui ter televisão quando eu já estava adolescente, então foi até bom, digamos, né?
uma coisa negativa para mim, que eu ficava meio chateada, mas eu comecei a ocupar esse tempo lendo livros, então eu li muito, 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 muito. Eu era tem até na minha biografia do primeiro livro, que eu era uma das melhores amigas da bibliotecária. Eu tinha 12 anos, eu me sentava com a bibliotecária e ficava conversando, né? Ela ficava assim, impressionada, porque todas as crianças iam brincar e eu era. Eu não sei se isso era bom ou ruim, porque as crianças iam brincar, iam ficar lá fora. Eu nunca brinquei, eu não sei brincar de vôlei, essas queimadas, nunca sei, porque eu ficava na biblioteca, trocando livros com ela. Imagina, eu fico com meu pai, se eu trocava aquele livro de Bianca, Júlia, eu tenho uns aqui. Sabe qual é? Sim. Então, eu ficava trocando. Eu fiquei lendo um livro um dia desse. Meu pai disse: eu li isso quando tinha 11 anos, eu não acredito. Então, Olha, assim. para as pessoas entenderem do que a gente está falando, Ai, existe uma série de livros que se vendia muito antigamente, até no jornaleiro, em algumas bancas vendinhas, que eram romances. E todos eles tinham o nome de uma mulher que era a personagem principal e contava a história daquela mulher. E muita gente começou lendo assim, porque eram livros muito acessíveis, eram livros de bolso, dava para você isso. carregar em qualquer lugar, e eu entendo, eu conheço, Eu e de ainda fato, tenho. na nossa época, isso eu posso dizer, Isso. na nossa época, a gente também não tinha essa gama de canais de televisão, streaming, não existia nada disso, internet, não tinha nada disso, de canal a cabo, a satélite. Quem A dera. gente tinha muito poucos canais de televisão. Então, assim, Contadinho, nós tivemos o privilégio de nos aprofundar nesse tipo de diversão que era a literatura e buscar nos livros. E hoje você falou uma coisa muito importante que eu quero deixar bem claro aqui e reforçar. A gente tem ainda muito boas bibliotecas, isso no mundo todo, e que precisam ser melhor exploradas e mais frequentadas, porque mesmo a gente tendo a facilidade do e-book, do audiobook, elas também estão equipadas com isso, na sua grande maioria, mas mesmo aquelas bibliotecas que são comunitárias, ainda assim, elas trazem sim, um tesouro que é inestimável. Né? O livro ele é algo que muita gente vai ler a mesma história por diversas vezes e ainda assim não será a mesma história, porque nós não somos as mesmas pessoas. Com o passar dos anos a gente espera, né, sempre evolui, né, amadurece. E saber que você começou e tinha esse interesse de ficar ali na biblioteca, isso é fantástico, porque muitas crianças talvez tivessem mais focadas em fazer outras coisas, e a bagagem cultural, intelectual, a bagagem que acaba se aprendendo e trazendo e fomentando e acumulando, mesmo numa história de um romance, às vezes informações ali, um conteúdo ali que vai acrescentar para anos e futuros e uma geração inteira. Isso é muito importante ver que você, na sua história, tem isso gravado, porque eu acho um estímulo muito grande, um incentivo muito grande às pessoas hoje, aos jovens virem a usufruir mais das bibliotecas, e a Rede Sem Fronteiras faz um trabalho belíssimo, doando livros às bibliotecas, livros dos autores, como fez agora também na Alemanha, quando estiveram, né, todos na Feira do Livro de Frankfurt, como faz a de Andrea, após as feiras também, como no caso da Feira do Livro de Lisboa, Festa de Belém, enfim, ela sempre faz doações, e os autores podem estar em bibliotecas diversas no mundo inteiro, acessíveis a pessoas que falam português, que querem aprender português, ou em outros idiomas, quando os livros têm mais de um idioma, e vamos à biblioteca, porque nascem escritores, nascem Sim, artistas, nascem inspiração, nossa. pessoas
Como você. Sonhos. Sim, sim. Eu, eu devo muito às bibliotecas, porque não tinha condições de comprar livro, né? Então eu fazia aquela carteirinha, entrava aquela foto 3x4, fazia aquela carteirinha, e a gente estava sempre trocando livros. Eu lembro que no ensino médio, quando passou para a gente ler, porque eu ia cair no. Eu não fiz Enem, para você ver, né? A antiga, não era na época do Enem, era um Nem tinha vestibular. isso na Era Quem outro dera! nome. Era vestibular direto, você tem que fazer vestibular, acabou o serviço, no passado tem que ter dinheiro para pagar uma particular. E completo, não é esse negócio de desconto, não. Então, assim, as pessoas passavam os livros, todo mundo dizia, ai, não, vamos ler o resumo. Eu não vi dificuldades. Por que as pessoas estão reclamando de ler livros, né? José de Alencar, esses livros todos assim. Eu não ligava. Então eu lembro que eu lia e as meninas ficavam, vai, Val, ficava lá na biblioteca, vai, aí eu lia, vai, Val, dá um resumo aí quando o livro. Então eu lia e ficava explicando. Então, é isso aqui, isso aqui, as meninas ficavam anotando. Eu que lia e ficava dando um palestra para as pessoas do livro, que as meninas tinham preguiça de ler os livros, eu lembro disso. Porque aqui, né, no Brasil, você está na Holanda agora, mas no Brasil a gente, como em outros lugares também, faz parte da educação formal, a gente tem uma obrigatoriedade a ler alguns livros, alguns clássicos da Sim, literatura local, nacional, outros, dependendo até da matéria, né, literatura estrangeira, e as pessoas se sentem obrigadas, às vezes elas é. não querem ler, dependendo de como isso é tratado pelo professor na disciplina, a pessoa fica com horror à leitura, né? Mas, dependendo do professor, é o contrário, as pessoas, elas devoram o livro, elas fazem resumos com facilidade, fazem redação, enfim, começam a desenvolver um gosto realmente muito grande pela leitura, né? E isso é maravilhoso. Saber que você, inclusive, ajudava pessoas, ou seja, já tinha mais do que a vontade, o gosto, a predileção pela leitura, mas tinha um dom também da escrita a ponto de fazer com que ela fosse explicada, né? Ou seja, você trazia informação como quem comenta, né, o livro e ajudar pessoas a aprenderem a partir disso, ou seja, é sensacional, porque é mais do que um escritor, né? É uma pessoa realmente que consegue ser uma verdadeira contadora de histórias. Isso, as meninas, eu nem fazia isso porque eu queria, né? Vinha tão natural, porque as meninas falavam, vai, então eu me empolgava para ler, para poder ajudar elas. No final, me ajudava a mim mesmo, né? Era uma troca. E para mim era maravilhoso. Sempre, sempre. Eu vivia socada na biblioteca estudando, e para mim, ai, meu pai, porque eu tenho uma filha de 12 anos que ela sempre fala assim: ai, mas eu não saí hoje para brincar. Eu ficava assim, com 12 anos, gente, eu vim sair para brincar no pátio, no ensino médio, segundo ano, porque meu tempo era só ficar na sala, na hora do intervalo, lendo, ou para a biblioteca. Não tinha problema nenhum para mim brincar. Então, até hoje, eu não consigo entender. Que as pessoas falam assim: ah, mas eu não tive tempo, vou brincar. Minhas filhas sempre querem brincar, vão brincar. Vou brincar. Eu digo, minha gente, aproveita o tempo. Então, assim, aproveito o tempo para. Vocês não estão fazendo nada agora, porque agora eu sou mãe, eu trabalho, né? Estudo, escreve, criança. Então, elas agora têm tempo para ler tanta coisa. Eu tenho tanta inveja de quem tem tempo para ler, que eu tenho tanta coisa para ler, tenho tantos planos. Nossa! Então, o tempo para mim é muito precioso. Então, eu gasto tempo lendo ou escrevendo. Gasta não, Utiliza. investe. Investe. Verdade, Gasta aquilo verdade. que a gente não vê nunca mais, É investe, que verdade. você frutifica, né? Ou seja, você consegue, olha, quantos livros já, né? Você conseguiu frutificar dessa árvore que você vem crescendo, vem, né, aumentando. E que lindo que você já tem, né, uma filha. Olha, eu vejo que é importante, né, a gente fazer pelo exemplo, né? E hoje existem muitas facilidades, inclusive a gente está aqui falando, uma coisa que não existia na nossa época, é a internet, o celular, com algum computador mesmo, o mesmo na nossa época era algo muito focado em empresas, não era algo muito profissional, não se tinha Lan em House. casa, né? Então, hoje as pessoas têm um acesso maior, o que é muito bom,
E as bibliotecas, elas trazem uma universalidade de coisas que também não existia na nossa época, mas que cria um diferencial, como a gente tem hoje uma série de outros títulos e chances de poder ter essa oportunidade, os audiolivros para tornar também mais acessível, momentos que eu até acho muito pouco aqui no Brasil, mas deveria ter mais bibliotecas em braille, enfim, institutos que trazem inclusão social, e ainda assim a gente vê que algumas pessoas precisam ter esse estímulo, precisam ter um empurrãozinho, né? Eu lembro que a minha casa, eu sou neta de um escritor também, então a minha casa e a casa dos meus avós era repleta de livros, sempre tinha uma biblioteca. Então, quando eu não tinha nada para fazer, ou quando eu já tinha terminado os meus estudos, era muito natural eu fazer isso aqui, ó. Pegar um livro, isso aqui pegava um livro da estante da biblioteca de algum dos lugares onde eu estivesse, seja que eu cresci muito também na casa dos meus avós, então se eu estivesse em casa, pegava aqui um livro, ou então na casa dos meus avós pegava um livro, então foi assim que eu fui tendo muito contato, porque era natural para a gente, e eu acho que é da nossa geração, né, se aprofundar, e isso desde as revistinhas, dos comics, né, das historinhas de Sim, super-heróis, dos animes, até gibis, né? realmente vir para o livro, para a literatura, e aqueles que a gente tirava no livreiro, que é o jornaleiro, e a gente tinha esse hábito de ler, né? Hoje a gente precisa dar um empurrãozinho, porque as pessoas estão muito no Tem outras visual. coisas. E tem outras opções, né, também, então dificulta. Mas assim, eu sempre é diferente, não tem comparação. Não tem comparação de assistir um filme. É muito gostoso estar ali assistindo tudinho, mas você lê porque assim, um livro, filme tá ali o personagem loiro do olho azul, todo mundo tá vendo que ele é loiro do olho azul tudinho. Mas quando você lê um livro, cada pessoa que lê tem a sua própria interpretação, tem seu próprio mundo. É por isso que muita gente se decepciona quando vê um filme e fala, não, mas não é isso que eu imaginei. Porque não é. Então, assim, é você, sua personalização. Então, assim, quando eu estou lendo um livro, eu mergulho, eu viajo junto, eu imagino. Então, é o meu mundo. Ela está viajando, ela está olhando. Então, não tem comparação. Ler. Eu não consigo entender como que alguém não gosta de ler. Como é que você não gosta de viajar sem sair de casa? Né? O É, famosa frase. Para mim, é muito bom. Quando eu viajo, que eu sempre... As pessoas que me acompanham, eu sempre viajo sozinha, de vez em quando eu dou uma fugida. Porque aqui na Europa tem facilidade também, né? A gente piscou, tá em outro país. Então eu sempre dou uma fugida para passar uns 5 dias sozinha. Para quê? Para eu poder ler. Então, ai, que delícia, eu amo. Eu amo ficar. Pago num hotel lá, só sentada lendo. Eu digo, se não, teletransporta para esse outro universo. não, eu preciso disso. É a minha. Eu já digo, gente, vão marcando já o próximo que eu preciso, porque aqui no dia a dia não tem como não. É um corre-corre, acorda de madrugada, de manhã para meia madrugada, 6 da manhã, e levam para a escola, levam para a creche, e vai. Não dá tempo. No final do dia que você quer ler, você está tão cansado que você quer dormir. Eu preciso desse tempo. E eu não consigo Val, você está entender. mostrando um livro aí para gente. Qual foi o primeiro livro que você escreveu? Eu vou falar, porque tem. O primeiro livro foi esse daqui, O Sonho ou Realidade. Deixa eu ver. Deixa eu mostrar ele aqui. É porque eu não trouxe. Esse aqui é o que tá publicado aqui na. Esse aqui. É porque só tem ele publicado aqui na Europa. Ele também está no Brasil, está publicado no Brasil e também na Europa, em Portugal, né? Uma editora em Portugal chamada Primeiro Capítulo. E também ele está lá no editora no Brasil. Ele é muito especial. Meu primeiro filho foi esse livro que eu comecei, que eu tinha escrito há muito tempo, falar de uma arquiteta brasileira, Sophie. Ela tem um sonho de ir para a Itália para conhecer, que ela é muito apaixonada pela profissão dela de arquitetura, que eu também acho maravilhoso, acho lindo a arquitetura. Então ela vai para a Itália e ela faz um roteirozinho de 15 dias, que ela consegue 15 dias de férias, e esse livro ele é dividido, deixa eu mostrar aqui, ele é dividido, os capítulos dele
Aqui, deixa eu mostrar. Ele é dividido por dia, tá vendo aqui? Aqui é o dia 5. Então, são 15 capítulos, cada capítulo foi um dia dela. E ela faz um roteiro para cada dia, ela passa por uma vila, uma cidade, então ela escreve justamente o que ela quer conhecer. A arquitetura medieval, gótica, toda aquela coisa que tem na Europa, principalmente ali no norte da Itália. Então, a Sophie chega com muita sede, ela tem muito de mim, ela gosta muito de viver, de viajar, ela chega com muita ansiedade. E ela chegando na Itália, ela encontra alguém que ela pensou que ela nunca ia encontrar, fosse um reencontro, que é o Rodrigo. Então, ela começa a viajar com ele, e ele já morava na Itália há muito tempo, começa a explicar a ela. Então, assim, eu sempre digo que esse livro, até uma menina que leu, que ela mora na Itália, falou: Val, esse livro parece mais um guia. Porque por onde ela passa, eu escrevi os pontos turísticos, o restaurante que ela foi, o que ela comeu, a gastronomia, os lugares. Então, assim, e todos existem, né, obviamente. Inclusive, todos os lugares que ela passou, quando esse livro fez 1 ano, eu fiz o tour da Sophie. Então, eu fui para todos os lugares que ela foi, e foi bem legal. Então, é um livro muito especial. Eu encontro com. Não, desculpa, encontro com o segundo. Sonho Realidade, e é um passeio, uma viagem com Sophie pela Itália. Deixa eu ver aqui. Val, esse você expôs na Feira do Livro de Frankfurt, né? Sim. Ele esteve aqui nesse ano. Conta Sim, pra gente como é que foi trazer esse livro, que é um livro com várias histórias, e você poder ter esse momento de ter contato com os autores, com o mercado editorial. Você já tem esse livro publicado no Brasil, também na Europa. Como é que foi fazer esse livro em Frankfurt, ter mais contatos e com, inclusive, leitores também, claro, ali no estande de Portugal, de frente para o estande do Brasil? Como é que foi para você Nossa. apresentar esse livro e estar em contato com as pessoas, vendo esse livro brilhar em Frankfurt esse ano? Assim, a Feira de Franco foi melhor do que eu imaginava. Eu já imaginava já foi assim, já fui ansiosa. E quando eu cheguei lá, eu fiquei, assim, chocada. É uma coisa, assim, grandiosa, sabe? Eu me senti, assim, tão no meu mundo, sabe? Que eu me senti no meu mundo, assim, e tão privilegiada, assim, ao mesmo tempo eu me senti pequena, grande e pequena, porque você viu, é enorme, é um mundo, eu fui transportada para o mundo da literatura, você vê ali pessoas também, sabe, no seu ramo, muitos escritores, muito, nossa, maravilhoso. E eu me senti muito orgulhosa. Realizei um sonho de estar ali sentada no stand da Rede Sem Fronteira com meus livros, falando sobre meus livros. Foi uma realização muito grande. Eu nunca nem pensei nisso. Pensei em escrever e publicar, mas de estar ali falando, mostrando, nossa, foi delicioso. Val, mostra um pouquinho para a gente. Tem algum texto que você gostaria de dividir aqui com quem está nos assistindo e que vai querer conhecer um pouquinho melhor esse livro? Do sonho em realidade. Eu não separei texto, não, mas deixa eu ver aqui. A Sophie, ela. Porque vocês vão gostar muito do livro, porque ela é muito positiva. O mundo, sabe aquela pessoa que o mundo está desabando e tem uma pessoa do lado reclamando, e ela sempre procura uma saída. Porque para ela sempre fala assim, gente, por mais que esteja, sempre há uma saída. Então, ela entra em bastante treta e muito perrengue, mas ela sempre consegue achar uma saída. Então, assim, eu aprendi muito com Sophie. Então, eu sempre lembro disso. Ela tem muito de mim, mas também eu aprendi muito com ela, porque a gente vai escrevendo e parece que você tá. Eu estou assistindo o personagem, eu estou escrevendo como se eu tivesse uma janelinha e eu estivesse vendo o que ela está fazendo. Então, assim, a Sofia ela é muito positiva. Então, é uma coisa boa para quem quer dar um up, né? No ânimo. Ela é engraçada, ela é positiva. Então, é muito romântica e sonhadora. Ai, que maravilha. Val, da onde surgiu a inspiração para Sophie? Ela tem mais da Val, ela tem mais de outros escritores que você pôde se aprofundar e ao longo da sua vida conhecer? Ela tem mais de pessoas ao seu redor? Como você
trouxe essa personagem e ela está presente na sua vida? Sophie, ela é uma versão minha. Uma versão minha que se eu voltasse no tempo e viesse, porque eu sou apaixonada pela arquitetura também, tem muita coisa que eu... Então, quando eu vou num lugar, eu fico muito tempo olhando, imaginando. Eu sou fã do Ken Follett, não sei se você conhece o autor, ele é inglês, e quando ele escreve algo, ele fala muito sobre catedrais e coisas assim, como Os Pilares da Terra, quem já leu esse livro. São capítulos só explicando como é feito um pilar, as pilares da catedral. Eu fiquei encantada com a arquitetura, com as coisas. Então, quando eu viajo, que eu vejo aquelas... Eu entro em todas as igrejinhas de vila, catedrais, que eu fico imaginando, nossa senhora, isso aqui tem 600 anos. Então, Sofia tem disso também, que ela é muito curiosa, assim como eu. Então, eu me empolguei, então foi uma versão minha lá dentro, que eu me tirei e vivi. Uma vida que eu queria ter vivido, sabe? Não vivi. Aí, então, a Sofia viveu. Para gente que gosta, cada lugar, né? E você falou da arquitetura e é muito de quem aprecia a arte, porque a arquitetura ela traz, né, muito da arte mesmo, da Sim. cultura local. Ela influencia no comportamento daquela sociedade ao redor. Então, para a gente, isso é muito importante. E você falando dos museus, principalmente, né? Ali está uma história de É toda uma tudo ali. civilização, de toda uma comunidade. E aí aquilo me doeu assim fisicamente. E eu pensei, se viesse de um adolescente, ai, que saco, sabe? Eu até dava um desconto. Ou aquela criança que às vezes, apesar Sim. de termos sido aqui eu e você, a gente conversando, e o público agora vendo que a gente, né, está conversando, nós fomos crianças e adolescentes que gostavam, né, da literatura, Sim. das bibliotecas, então isso já é nosso. Mas me doeu assim ver, mas a gente só vai ver. Eu falei assim, gente, como é que por que a pessoa não viajou para um outro lugar? Porque não fez Desperdício, né? sentido, né? Desperdício. E aí na Europa você tem lugares que, bom, o velho mundo, né? Então, se você tem lugares que são riquíssimos, desde o momento que você pisa numa rua, né? Em termos de arte, de uma maneira geral, você está sempre numa rua de um escritor que fez a diferença na literatura mundial, você está na rua de um feito histórico em que mudou a história do mundo. Você tem realmente uma série de lugares, espaços memoráveis que eu vejo poucas vezes as gerações atuais mantendo da mesma maneira, né? Assim, isso precisa ser mais valorizado. Eu gosto de programas assim, oportunidades como essa, dessa parceria com a Rede Sem Fronteiras, da gente poder trazer e avivar e reforçar esse espaço para a cultura, para a literatura, para as letras em geral, porque a gente tem muita gente com sede, com fome da escrita e da leitura, e às vezes não sabe onde buscar, e a gente tem uma gama de acessos, e as pessoas às vezes não encontram e não sabem como procurar aquilo que de fato vai falar com elas, né? Como foi que você conheceu, assim, quando foi? Você falou agora de um escritor favorito, e como foi que você se deu conta de que, olha, por aí, eu gosto desse tipo de literatura, é isso que me inspira, é o que me faz querer escrever, eu quero ir por esse tipo de caminho. Quais são as suas maiores inspirações, assim? Porque assim, eu gosto de ler todos os tipos de livro, né? Vou na minha biblioteca, que eu tenho uma mini biblioteca, tem a de autoajuda, de livro de fantasia, de romance, mas eu gosto de livros que me façam, porque depende muito da fase, né? Às vezes, porque hoje eu quero ler um livro disso. Mas, assim, em geral, eu gosto de livro que me faça, assim, viajar e, ao mesmo tempo, aprender com aquilo, sabe? Literal, em tudo. Por exemplo, o Ken Follett, né? Que é a minha... Eu tenho toda uma coleção de livros dele. Ele... Nossa, né? Inclusive, eu fiz uma aula, eu comprei uma aula dele, aula de escrita dele,
Então, assim, my teacher, meu professor, Ken Follett, ele é gênio, sabe? Ele explica coisas assim. Eu aprendi muito com ele a descrever um personagem, a conhecer a personalidade da pessoa, de entrar no íntimo, na cabeça assim, da pessoa que ela está pensando, as surpresas do ser humano, que às vezes ela mostra uma coisa, mas dentro é outra. Então, são esses livros assim, que é um pouco, até mexe com a psicologia. Então, assim, esses livros que eu gosto, para aprender um pouco também. E tudo por fora, assim. Eu sou muito curiosa, né? Então, tudo que é. Você lê. Quem fala tem tudo. Quem fala, ele mostra, ele viaja no tempo, ele explica sobre a história, ele é muito detalhista, tem romance, tem guerra. Ele é um autor completo. Completão. É. Que maravilha. E outras histórias que você trouxe para a gente hoje, que você gostaria de divulgar? Tá, também outro livro que está na minha. Cadê meu nome? Tá aqui, aqui. Fala rapidinho, né? Que tá. O segundo é porque. Só primeiro os que estão na feira do livro de Pode ser. Frankfurt, né? A Esse ordem aqui que você também quiser. é Encontro com a Vida. Aqui. Um livro. Ele é o terceiro livro. Eu apresentei 3 livros que a animação dele, que é com borboletas. A borboleta é um símbolo bem importante nesse livro. Ele também participou porque eu tive que. Aqui o Taj Mahal, porque a Júlia faz uma viagem para a Índia, né? Fala sobre Júlia. Aparentemente, quando está lendo, no começo, Júlia ela tem tudo na vida. Então, vou fazer um resumo rapidinho. Aquela criança que não faltou nada para ela. Deu uma engasgada aqui, desculpa. Mas, assim, aconteceu muitas coisas que levaram, que ela não falou para ninguém. Ela passou por muitos traumas, coisas que ela guardou para ela. Então, isso fez com que ela tornasse a pessoa fechada. Então, para que ela pudesse se encontrar, ela faz uma viagem para a Índia e lá ela tem algumas respostas que ela busca para a vida dela. E esse aqui é o último, que foi o último agora, que também participou da Feira de Frankfurt, onde mora a felicidade. Deixa eu ver aqui. Ele foi lançado lá na feira. É um livro muito especial para mim, com essas cores, assim, com esse elemento de. Tá vendo com as cores marrom, que é a cor do chocolate, que é a Alice, que ela trabalha fazendo chocolates, e a história acontece toda lá no Brasil. Isso que eu tenho que falar, porque eu tenho outros livros. E é isso. Dos 3 que participaram da feira foram esses 3. Encontro com a Vida, Sem Realidade e Onde Mora a Felicidade. Os 3 de Frankfurt. Val, você falou que um deles foi a história se passa no Brasil, né? Um é uma viagem para a Índia, o outro é uma viagem Itália. para a Itália. Olha, um outro lugar também que realmente tem, quando você fala de arquitetura e de história, é um berço, né, da nossa história ocidental, principalmente. Você traz experiências pessoais em todos esses livros? Como é que foi criar essas personagens? São todas mulheres as protagonistas? Sofia, Sim. Júlia? Sim, Sophie, Júlia, Alice e Lucy, que eu não mostrei esse aqui. Tá, fala esse aqui, que eu não falei no último Oásis. Meu bichinho, bem sotaque, meu sotaque é bem forte, pernambucano. Esse livro, ele nasceu depois de uma viagem solo que eu fiz para a Tunísia. Eu passei 5 dias sozinha na Tunísia, eu viajei do nada, eu quis um lugar bem exótico. Aí eu pensei entre Marrocos e Tunísia, mas eu acabei escolhendo Tunísia. E chegando lá, comecei a observar a cultura do país, tudo, fui para os lugares. E eu tive a ideia de contar essa história de Lucy, porque é um país muçulmano, né? E eu fiquei pensando, e se
E sim, observando os casais, observando as coisas. Então, Lúcia ela é uma mulher divorciada, mãe solteira, ela tem 38 anos, e ela ganha uma viagem para a Tunísia, e lá um rapaz, 13 anos mais jovem que ela, muçulmano, rígido, se apaixona por ela, com família tradicional. Então, tem esse impasse, assim, que ela não quer mais saber do amor, né? Que ela teve um casamento tóxico, e acaba se apaixonando por Zayn, que é 13 anos mais jovem, muçulmano, tudo isso. Então, tem esse impasse da religião, dela ser mãe solteira e tudo isso. E é uma viagem também à Tunísia, que é o último oásis, né? Que ele é como se ele fosse o último oásis dela. Na minha cabeça. Olha que engraçado. Faz parte, né, da gente observar. A gente acaba sendo também muito observador e assimilando e absorvendo muito das pessoas e do mundo ao redor, e daí também vem as criações, né? Você acha que as suas viagens contribuem mais para a sua escrita, ou a sua escrita faz você viajar mais? Então, eu acho que as duas coisas. Eu escrevo, aí tenho vontade de viajar, eu viajo, tenho vontade de escrever. Eu fui Você já agora em está na viagem, outubro. você já está criando. Você vê uma pessoa, você já vai elaborando um personagem. Menina, eu queria descansar. Aí eu disse, eu vou para Irlanda. Fui para Irlanda em outubro. Passei 5 dias na Irlanda, sozinha também. Já voltei com o livro todo de fantasia, porque a Irlanda é o berço da fantasia, dessas coisas de fada, né, toda aquela coisa. Eu voltei apaixonada por esse tema. Meu, porque não, eu tenho que escrever um livro de fantasia, eu tenho que criar isso. Então, eu passei pelas montanhas, aquelas coisas históricas. Eu disse, já estou com um livro aqui na cabeça de fantasia. Tá louca, vamos. Já está esboçando. Olha, de qualquer forma, você falou que está vindo livro novo aí, que Sim, tem livro tá. no forninho. Eu vou aproveitar para já deixar o meu convite para você retornar aqui no programa, para quando esse livro for lançado, a gente voltar e poder bater um papo sobre ele e divulgar. Porque eu já estou gostando, já estou vendo que cada vez mais você não para, você vai criando e você vai Menina, transbordando. E cada haja pessoa, cada cena, cada lugar, você vai ali explorando da sua criatividade, deixando a sua marca também nas letras. haja coração pro meu livro novo, viu? Haja coração. Eu estou concluindo ele e está sendo bem difícil concluir, porque eu escrevi um livro baseado nas histórias da minha mãe. Então, assim, tá bem pesado, porque quando eu escrevo ela, não é uma biografia, são histórias que ela passou. Então, o nome da minha mãe é Sebastiana, sua mãe, calma, mãe, que não vai ser uma biografia, relaxa aí. Então, assim, o nome dela é Sebastiana, o nome da personagem é Ana. Então, Ana nasceu no sertão de Pernambuco. A mãe dela é pesado, mas é realidade. A mãe dela teve, né, porque naquela época ninguém sabia, a mãe dela teve depressão muito pesada pós-parto dela e acabou se suicidando. Então, Maninha foi criada pelos irmãos mais. A irmã dela mais velha tem 8 anos, para ter noção, e o pai dela é cortador de cana, aquela coisa. Então, Maninha tem cada história linda, pesada, mas é muito linda. Então, esse livro está falando as aventuras de Maninha, quando criança, aquela coisa que ela pescava, cortava cana e pegava Tanaju, não sei se você conhece, que é do Rio de Janeiro. Então, assim, tem muitas coisas tristes, muita coisa além. Então, estou concluindo o livro dela. Está muito lindo o livro. Então, quando eu lançar ele, o nome, o nome é O Lugar que Ficou Vazio, é o título do livro. Porque... Posso falar rapidinho? Claro! Mãe, ela casou muito cedo, né? Na década de 60. Ela casou muito cedo. Quer dizer, casou, não fugia. O povo do lado fugia, né? Saía com o namoro, fugia e pronto. E ela, com 16 anos, ela engravidou tudo. E o rapaz, né, que fugiu com ela, foi embora. Ela que ficou grávida e a melhor amiga dela ajudou. Adotou ela, ficou com ela, teve um bebê. Então, a mãe teve o bebê
E é um resumo bem rápido aqui, que é uma história bem longa, tá sendo difícil para dar uma resumida, porque eu tenho que pegar o livro, porque senão fica muito, a história é muito... Vamos lá. Aí a mãe entrega um bebê para a melhor amiga dela, e mãe consegue um emprego em Olinda. E ela fala assim, eu vou para Olinda trabalhar, e quando for daqui a 2, 3 meses eu volto, pego meu bebê para levar. Aí, quando a mãe chega em Olinda, com um mês, a mulher que estava lá diz assim, não, você tem um bebê. A mãe fala assim, vá pegar, traga ele, aqui a gente se vira. A mãe toda feliz vai. Só que quando a mãe chega lá no interior, onde ela morava, a amiga dela fugiu com o bebê dela. É uma história que eu cresci ouvindo. Fugiu, minha mãe ficou desesperada, não tinha para onde ir, tudo volta. Então foi uma saga de manhã por anos, tentando procurar essa criança. Mãe chegava num lugar, mãe chegou a ver o menino depois, quando o menino tinha 3 anos, ela conseguiu. Então, aí quando a mãe voltava, ela ia para outro lugar, ela fugia. E aí vem eu, quando a mãe acabou desistindo, aí vem eu e disse, não, mãe, eu quero que você é meu irmão, vamos embora, não quero nem aí. Então, aí a gente sai, eu lembro a saga da gente do interior, no Pernambuco, atrás do meu irmão, as pistas, indo para as escolas. Então, tem essas histórias. Eu não vou contar se a gente encontrou, se não encontrou, porque, né, tem que ler o livro. Deixa para a próxima entrevista, que você vai lançar e você volta aqui. Mas a verdade é que tem muitas histórias, né, que a gente vai vendo da família e vai conhecendo, e é tão importante esse resgate. Olha, você está trazendo experiências e histórias da sua mãe nesse novo livro, e você já está fora do Brasil já faz alguns bons anos. Como foi para você escrever, por exemplo, esse livro que se passa no Brasil, e poder resgatar algumas memórias e poder vir à tona essas lembranças e contato com o Brasil que você viveu antes da Holanda e nesse momento pós-Holanda. Como é que foi para você trazer esse livro, que inclusive foi para a Feira de Frankfurt, que se passa no Brasil? Sim, é isso aqui, onde mora a felicidade. Como você está vendo, eu moro há 14 anos, mas meu sotaque é bem forte, eu nunca deixei de... Porque eu conheço gente que mora aqui ou vai para outro lugar do Brasil, perde todo o sotaque, já pego o sotaque do lugar. O Brasil nunca saiu de mim, nunca. Parece que eu cheguei ontem aqui, sabem? 14 anos que eu moro aqui e eu fui para o Brasil em 2017. Já faz um bom tempo que eu fui para o Brasil. Minha mãe sempre está vindo, meu irmão vem todo ano. Então, mas, assim, para mim, eu amo falar do Brasil. Eu amo, sabe que eu amo ser brasileira? Eu estou sempre com a camisa do Brasil. Eu tenho muito orgulho do Brasil. Então, assim, escrever sobre o Brasil para mim, e também desse livro de manhã, porque eu voltei a ler ao interior, com detalhes, com os olhos, imaginei os canaviais, as coisas. Então, assim, é muito bom lembrar quem eu sou, sabe, de onde eu vim, isso fortalece a minha raiz. Eu me orgulho muito de onde eu vim, eu valorizo onde eu estou, ainda mais, sou muito grata, tudo que eu passei, e graças a essas dificuldades, essas experiências, que me tornou a pessoa que eu sou. É difícil na hora que a gente está passando, claro. Ninguém quer dizer, eu quero passar dificuldade, porque você não. Mas depois você passa e fala, eu consegui, obrigada. E você... Por isso que eu sou tão empolgada em viajar. Como é que você imagina uma menina lá de Pernambuco, que nem tem televisão, agora está viajando o mundo? Então, para mim, quando eu chego num lugar, eu digo, sai, eu quero conhecer tudo, quero ver tudo, agora é minha vez. Então, assim, são muitas as histórias. A minha mãe tem histórias, inclusive, a gente também vai colocando isso na nossa escrita de alguma forma, a gente está sempre relembrando as nossas origens. Isso eu acho extremamente importante, a forma como você também
fala da sua família, você inicia falando da sua filha, depois você traz a sua mãe também como uma forma de história e de resgate, de estar sempre nesse contato com as suas origens. Isso é tão lindo e é tão fantástico, e eu vejo que faz muito da influência na sua escrita, né? Ou seja, não só as suas experiências pessoais, mas as que você observa quando você viaja, quando você está em contato com outras pessoas, mas esse núcleo, essa coisa da família faz muita diferença para você na sua escrita. E você tem livros com títulos que são, enfim, incríveis, né? Faz a gente já querer devorar. Eu ia ficar assim, meu Deus, olha, sonho ou realidade, onde mora a felicidade, Encontro com a encontro com a vida. vida, encontro com a vida. Como é que foi escrever esse livro? Encontro com a vida. Porque o que foi o encontro com a vida? Esse livro claro, né? Puxa sardinha. Esse livro é muito, muito, muito lindo. Porque assim, Júlia, acho que todo mundo, né? Acho que todo mundo, mas que você, dependendo da sua situação social, todo mundo precisa ter um encontro com a vida. Você tem que saber o que te faz feliz, o que você busca, o que falta ali. Às vezes é uma coisa simples, outros não. Então, Júlia, ela precisava isso. Então, o que me buscou foi porque a mim mesmo, eu procurei assim, o que me faz feliz? O que vai me fazer dizer assim, agora sim eu tive um encontro com a vida. Então, Júlia, para ela ficou desesperada, porque ela procurou em tudo que a outra não achou. Então, ela pensou assim, eu vou para a Índia, porque a Índia tem essa fantasia de que tem esses retiros espirituais, né? Aquela coisa toda. Então, ela vai para um retiro espiritual e lá ela tem muitas experiências. Ela vai para o Nepal também, depois ela vai para o Nepal. E ela percebeu uma coisa muito bonita, que ela viajou, ela foi para o outro lado do mundo e ela descobriu que o que ela mais precisava, ela já tinha, né? Então, às vezes, muito é isso. Às vezes, o que a gente mais procura, a gente já tem. Então, assim, tem que procurar dentro da gente. Não precisa viajar o mundo. Então, isso que Júlia descobre, que não precisa você ir para o outro lado do mundo para procurar algo, porque já está dentro de você. Então, ela consegue encontrar. Depois que você leu isso, você vai entender qual foi o encontro que Júlia teve, né? Com a vida, o que foi que deixou ela realmente feliz no final. Val, vejo que você também tem muito interesse em trazer nas suas obras diferentes culturas, né? Diferentes ambientes, mas diferentes formas de cultura, diferentes religiões, diferentes Sim. Budismo. sociedades. Como foi para você escolher, por exemplo, um ambiente como a Índia, que é um ambiente de diversas religiões, espiritualizado, Sim. onde você tem Hinduísmo. templos inúmeros, e, ao mesmo tempo, também escrever sobre o islamismo, ter esse contato em pesquisa, né, com o islamismo, né, quando você escreve sobre esse romance na Tunísia, e, ao mesmo tempo, você vai para o Brasil, e já é uma outra coisa, onde todo mundo vive aqui com uma série de religiões muito junto, em contato, e eu vou lembrar, vou puxar, aí você falou em puxar sardinha, eu vou puxar sardinha para o Rio de Janeiro, que a gente tem aqui o Saara, né, onde se iniciou com um grupo de comunidade judaica e tinha uma comunidade árabe, e eles... aqui não tinha problema nenhum entre nenhuma religião, agora tem chineses, enfim, tem pessoas ali que vão crescendo no comércio, eles iniciaram nas joalherias, né, muito em relação a esse tipo de comércio. Hoje tem comércio de todo tipo no Saara, mas é um espaço, o Rio de Janeiro, né, de convivência de diferentes pessoas, diferentes religiões, embora seja um país majoritariamente cristão.
Como é que é para você fazer essas pesquisas e, além do contato com o lugar, e conseguir escrever com tanta tranquilidade para alcançar pessoas e também fazer com que mais pessoas tenham conhecimento, informação, conteúdo, até para acabar com estereótipos, destruir um pouco de preconceitos que possa haver, e unir povos, unir vozes, unir culturas e sociedades através das suas histórias. Sim, até porque esse livro aqui, Lucy, ela é extremamente católica e ela se relaciona com o muçulmano, né? Quando eu comecei a estudar sobre o islamismo, hinduísmo e o budismo, que aqui eu falo sobre, eu percebi que religião é mais questão cultural, mas o objetivo é sempre o mesmo, é você melhorar como pessoa, é você se aproximar de Deus, né? Então, assim, não existe isso de separar religião. No final, todo mundo tem a mesma intenção, o mesmo intuito, que é você se aproximar do superior. É você se sentir uma pessoa melhor, você se sentir mais livre, sentir como se você estivesse num caminho certo. Então, para mim, eu sou cristã, né? Eu frequentei uma igreja por mais de 20 anos, mas depois que eu comecei a escrever, eu vi que esse título, né, de religião, para mim, é só cultural, mas o propósito é o mesmo, né? Então, para mim, não tem muito segredo, não. Então, é muito complicado para mim quando vejo pessoas brigando por religião. Não tem, para mim, não tem lógica, não consigo entender. É isso, amore. Pois é, uma coisa que é para trazer paz, para trazer amor. A gente vê a maior parte das religiões, ela tem um mandamento que eu vejo, você falou, né, que você é cristã e que a gente vê como mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo. Ele está presente em diversas religiões de outras Sim. maneiras, né? O não faça ao próximo o que você não gostaria que fizesse a você, trate o outro como você gostaria de ser tratado. E isso a gente vai ver no budismo, a gente vai ver em diversos outros momentos, mesmo em religiões que são politeístas e que não são monoteístas, e diversas outras manifestações de fé. E é impressionante como a grande maioria, né, está sempre pregando amor, paz, ou a boa convivência, e o ser humano parece que em algum Não momento enxerga, não está vendo a mensagem, né? não está aprendendo a mensagem. Já pensou? Verdade. Olha, verdade. você acha que a sua escrita ela ajuda muitas pessoas a entenderem esse tipo de mensagem, a mensagem do amor? Você está sempre escrevendo sobre romances também, sempre tem um romance, sempre tem uma autorreflexão daquela pessoa, de um autoencontro, de um momento em que ela se percebe no mundo de uma maneira, onde ela está numa busca e ela acaba encontrando a si mesma. Você acha que isso ajuda muita gente a parar para refletir sobre a sua própria história, como pessoa? Você acha que o leitor ele é convidado? Quando você escreve, porque o modo como você traz a sua história faz com que todos nós acabemos pensando um pouco e nos colocando nesse lugar do personagem, coisas que às vezes a gente vai fazer com alguns livros, com alguns escritores, mas às vezes não, porque são histórias que a gente consegue dividir muito bem e consegue até olhar pela mesma perspectiva e entender aquele personagem, mas não necessariamente fala para si. Uau, esse é um espelho, esse é um modo que eu venho vivendo, esse é uma coisa que aconteceu comigo. Poxa, essa é uma forma que eu venho pensando. Você acha que o leitor ele tem esse convite com mais frequência quando ele lê o seu livro de autorreflexão, de parar para pensar e se olhar um pouquinho no espelho e ver assim, caramba, eu estou falando sobre um lugar, um universo diferente, mas eu já me senti assim, eu sei como é passar por isso? Sim, porque eu faço questão de que meus personagens elas sejam bem reais. Então, são mulheres reais, fazendo muitas escolhas erradas,
mulheres reais voltando atrás, mulheres reais se arrependendo, refletindo. Então, assim, não é aquele personagem de água com açúcar que, tudo perfeitinho, não. Tem muita gente que fala assim, nossa, que raiva eu tive dela no começo que ela fez isso, mas depois eu vi que ela voltou e ela refletiu. Esse livro mesmo aqui, a Alice, coitada, que é xingada no começo, muitas pessoas não têm muita paciência, porque ela fez muita escolha, ela pensou que aqui é onde mora a felicidade. Justamente, a Alice, ela procurou, não é que é errado, mas ela pensou que a felicidade dela ela tem em bens materiais e viagens, então ela procurou muita coisa, e as coisas que eram importantes para ela não sabia, ela ia deixando de lado. Então, ela foi fazendo bastante escolhas erradas no caminho. Muitas pessoas falam, nossa, que personagem chatinha, espero que ela mude. Mas no final, todo mundo falava, que legal, eu adorei como a reviravolta que aconteceu, o quanto ela mudou, o quanto ela amadureceu. Então, assim, é isso que eu faço com meus personagens, faço questão que elas vão amadurecendo com o desenrolar da história, para que as pessoas possam se identificar com as escolhas, com os erros, com as coisas que aconteceu, e possa ser, eita, verdade, olha, ela fez isso, eu posso fazer também, pode acontecer comigo, dá uma esperança, né, a nós leitores. Então, assim, muitas pessoas falam que sim, muitas pessoas já falaram comigo, dizendo que se emocionou muito com Júlia, que aconteceu, que passou por experiência dela, que ajudou muito, que eu sinto muito Buda aqui, né? Eu falo muito das histórias de Buda, citações, e as pessoas, elas gostaram muito. Eu faço questão que as pessoas tentem pegar um pouquinho, né? Que ajude um pouquinho que seja com os meus livros, sim. Val, como é que você viu esses livros que estiveram na Feira do Livro de Frankfurt sendo recebidos pelos leitores, pelos outros autores? Os autores, é claro, vocês estão ali trocando experiências, trocando figurinhas, estão ali conversando cada um sobre seus processos de Delícia. criação, mas, além disso, é uma feira comercial também, onde você tem um contato com o mercado editorial e você tem chances de fazer negócios. Olha, Feira do Livro de Frankfurt, a feira literária mais importante do mundo, e Val Santos esteve lá presencialmente. Como é que foi para você? Você conseguiu aproveitar, levar esses livros, esses tesouros que falam sobre uma universalidade de coisas incríveis e personagens fantásticas para mesas de negócios? Vamos conversar aqui para que a gente possa fazer com que essas histórias cheguem e alcancem ainda mais lugares e cruzem fronteiras sem barreiras e a gente consiga fazer algo por isso. Como é que foi para você? Eu tenho assim, que eu não trouxe ele aqui, mas eu tenho o Sonho e Realidade em inglês. Está todo prontinho em inglês, está todo certinho. E eu mandei para algumas editoras ele, e sim, eu consegui um interesse, né, de uma editora para poder publicar ele na Europa em inglês. A gente está conversando ainda para poder vender o direito dele em inglês. E também eu tenho um projeto, não está aqui, eu tenho um projeto de escrever, já escrevi, né, falta só organizar, um livro infantil, que eu peguei pedaço do diário da minha filha de 12 anos, e eu consegui também agendar eu estou pelo WhatsApp conversando com eles, prestar negócio em italiano, né? Para participar da Feira de Bolonha, e vou fazer ele, traduzir ele para o italiano, para poder participar lá da Feira de Bolonha do ano que vem, que é o do livro infantil. Então, estou bem assim, tem muita coisa acontecendo, só que eu preciso só mais um tempinho para fechar negócio, mas tá sendo incrível. Eu quero muito voltar, também já quero voltar, porque como eu fui pela Rede Sem Fronteira, que foi maravilhoso, foi uma honra para mim, muito grata por isso. Aí eu tenho que ficar quieto, né? Fiquei no stand lá, tudinho, mas eu quero também ir com folga para poder conhecer outros stands também, porque é muito grande. Então eu quero ter esse tempo para conhecer melhor a feira ano que vem. Curioso. Olha, que incrível. E como é que foi para você poder estar ali com a Rede Sem Fronteiras, tendo esse também super cartaz naqueles stands de
Portugal, uma comemoração à Chique. lusofonia, um grande peso de ódio, homenagem, né, ao nosso idioma português, principalmente ali na Europa, né, uma grande festa. Eu falo, inclusive, com o estande do Brasil ali em frente. Sim, Como é foi. que foi para você ter essa vitrine, ter esse convite? Como é que tem sido ser membro da Rede Sem Fronteiras com essas oportunidades? Fizeram, né? A Rede Sem Fronteiras também fez participação em Bolonha esse ano, além da Feira Foi. do Livro de Lisboa, além da Festa de Belém, a fim de outros, né? São tantas outras festas e participações literárias, fizeram aqui a Amazônia, né? Foi. Teve no Sesc, teve a Panamazônica com Multivozes, foram muitas as feiras literárias, as festas literárias, e, bom, eu já espero que você esteja em Bolonha também ano que vem, e voltando a Frankfurt, claro, até porque tem livro novo vindo por aí, amei saber do livro infantil, eu também já escrevo e tenho, estou fazendo também muita coisa aí para sair no infantil, muita coisa boa. Agora, como é que foi para você poder ter esse convite da Rede Sem Fronteiras e poder participar com a Rede Sem Fronteiras por conta das orientações, né, das informações? Como é que foi para você estar brilhando nesse stand esse ano em Frankfurt? Gente, assim, a Rede Fronteira, ela abre muitas portas, né? Me fez sentir em casa, eu me senti muito confortável lá. A da André, ela é muito organizada, ela é um amor, ela faz a gente realmente se sentir bem-vinda ao local. Eu sou uma pessoa, graças a elas, eu tô falando aqui, porque eu muito segura com esse fronteira, eu nunca fui de dar entrevista, nunca digo que ela sou boa de escrever, eu não sou boa de falar, não. Tanto que eu não queria participar das entrevistas, eu falei, não quero participar da entrevista, não, só vou lá para o livro. Mulher, mas vamos, não se preocupa não, vai ficar tudo bem, é uma conversa. Aí eu, tá bom, então. Então, ela me ensinou a me sentir à vontade, então eu aprendi muito com ela. Eu sou muito grata, porque eu nunca pensei que eu ia estar aqui dando entrevista, só queria escrever e ficar quietinha por trás das câmeras. E com a Rede Sem Fronteiras eu cresci muito profissionalmente, eu aprendi muito a ser organizada, né? Porque a André ela é uma pessoa muito organizada, ela é muito responsável e faz a gente e além que a gente conhece outras pessoas, outros escritores, a gente, né, faz contato. Então, eu sou muito grata, eu me sinto muito honrada, me sinto especial, sabe, de estar lá no eu fiquei muito me sentindo, né, muito orgulhosa e grata também a de Andréa Rede Fronteira. Ah, que maravilha. Olha, eu já espero você no ano que vem brilhando nas feiras internacionais, nas feiras por todo mundo, né? Como eu falei, até aqui no Brasil também tiveram outras participações. A Rede Sem Fronteiras está sempre, literalmente, cruzando fronteiras, quebrando barreiras, unindo pessoas, unindo vozes, e isso é o que há de mais legal, porque, como você falou, são escritores tendo contato com outros escritores, fazendo um grande intercâmbio, e, mais uma vez, podendo ter essa visibilidade, essa divulgação em relação aos leitores. Eu amei saber que você vai vir com o livro novo, então, assim, já vou estar esperando, vai ter Val Santos aqui no programa ano que Dois vem livrinhos, também. o infantil e o novo, E vem cá, esse livro infantil que vem para aí, você se inspirou na sua filhota? É o Porque livro, são vai muitas as bombar, inspirações. Você se vai inspira na sua bombar, vida, na vai vida da bombar. sua mãe, e aí? É assim, minha filha, ela é portadora do síndrome dos ossos de vidro. Acho que você conhece. E ela é cadeirante. Ela andou, acho que até uns 3 anos. Mas depois de tanto ela quebrar, ela tem 11 anos, ela fraturou já 27 vezes, eu parei de contar porque deixa quieto. E ela é cadeirante. Então, assim, mas ela é muito feliz, aquela criança muito animada, muito feliz. E eu estava lendo o diário dela, ela tem diário, né? Eu estava lendo Já seguindo os passos ali da mãe. ela foi muito. Não é para ler, mas ela deixou. Eu perguntei, ela tá, pode ler, mamãe. E eu achei muito fofo dela, mostrando assim o quanto algo tão simples faz ela feliz. Por exemplo, dela tá se aproximando, alguém abrir a porta para ela passar, porque é difícil para ela abrir.
Então ela fala assim, a minha tia hoje da escola, quando ela tem 8 anos, abriu a porta para mim e falou comigo. Então assim, eu disse, nossa, como alguém empurrar a cadeirinha dela. Então eu falei assim, nossa, como é simples fazer uma criança feliz, principalmente com essa portadora de deficiência. Então esse livro é O Diário da Menina de Cristal, e ela está se apresentando, então tem as aventuras dela, o que ela gosta de fazer. Ela vai no parquinho, ela não gosta, ela não pode brincar, mas ela adora ficar olhando as crianças brincar, ela gosta de tomar sorvete, então as ilustrações estão muito lindas, e eu vou fazer bem bonitinho, eu vou fazer bem lindo mesmo, capa dura, uma coisinha assim de abrir, a criança na cadeirinha de roda. Então, o Diário da Menina de Cristal, que é o diário que vai ser o nome dela, que ela escreveu, vai ser o nome dela, eu vou ser a coautora, porque eu só estou ali organizando, mas a autora vai ser ela, porque, pronto, posso ser que na próxima entrevista ela vai estar aqui também um pouquinho, para explicar um pouquinho do vai ser livro dela. maravilhoso! Ela fala português, então, assim que lançar, a gente pode marcar para eu e ela a gente apresentar o Diário da Menina de Cristal, de Eline. Olha que incrível, já estou vendo aí uma bela história, inclusive sobre gratidão a respeito das pequenas coisas, né? É bom ver isso, ver que tem coisas que passam, às vezes, despercebidas, né, pelas pessoas no seu cotidiano, e a gente está sempre achando que tem que ter uma grande coisa para a gente poder se sentir grato, e a gente não vai agradecendo pelas pequenas coisas, pelo acordar pela manhã, pelo dia, né, de hoje, pela refeição que a gente tem, e a gente está em novembro, um mês de ação de graças, então, olha, fiquei muito feliz de saber desse livro, já estou começando aqui a ficar ansiosa. Ela me ensina diariamente, porque às vezes a gente está triste por besteira, sabe? E você vê ela, que às vezes eu fico assim, a gente é o sonho dela, porque ela fala assim, o sonho dela é poder correr. Ela não vai poder. E eu fico assim, nossa, isso é tão bobo, mas para ela é o sonho da vida dela. Então, a gente é o sonho de muitas pessoas, sabe? Então, ele não me deixa ficar triste, porque eu sempre sou grata, estou sempre grata, porque tem ela do lado ali, sonhando com coisas tão básicas, sabe? Então é isso. Mas eu achei lindo, que bom que ela tem essa oportunidade de ter você já inspirando e ajudando ela nesse sentido da escrita, onde ela também vai poder inspirar outras pessoas, ensinar muito a muita gente, principalmente esse que é um dos maiores dons, que é a da gratidão. Pronto, então a gente combina para a Eline vir aqui falar do livro junto. Com certeza. Minha querida, queria que você desse uma palavra final para o nosso público. Quero que você chame o pessoal falando sobre as suas redes sociais, dê um e-mail, dê um contato seu, porque o pessoal quer saber como pode adquirir todos os seus livros, como pode conseguir acesso aos seus livros. Meus livros, eles estão todos disponíveis na Amazon. Minha rede social principal é o Instagram, que é val16.santos. Lá tem um link de como adquirir e pode entrar, se tiver alguma dificuldade, é só entrar em contato. Eu estou sempre online, daí eu te explico. Se for aqui da Europa, eu envio daqui. Se estiver no Brasil, eu peço para a editora enviar direto para sua casa, facilita a vida. Assim, para quem gosta de uma boa leitura, uma leitura fato, que é uma leitura... Eu tento facilitar a vida do leitor, sabe? Então, assim, é uma leitura muito fluida, eu vou direto ao ponto. Então, assim, para quem gosta de viajar, de aprender, de se emocionar com personagem, não vai se arrepender de adquirir meu livro, que eu fiz com toda a minha alma, com todo o meu coração de leitora, desde os 11 anos. Eu coloquei ali tudo que eu gostaria de ler, né? Quando eu lia. Então, é isso. Maravilha, olha, amei. A equipe vai deixar aqui na descrição, o pessoal vai poder buscar e vai poder continuar também através da sua rede social, acompanhando toda a sua trajetória, e principalmente porque vem coisa boa por aí, vem muita novidade, então as pessoas vão continuar ali acompanhando a sua caminhada, a sua história, e principalmente vão saber quando o Val Santos voltará a estar nesse programa. Muito obrigada mesmo. Foi uma honra.
Eu amei conversar sobre meus livros. Você é uma fofa, deixa a gente muita vontade. É sério, já parece que eu te conheço há muito tempo, estou muito à vontade falando de coisas íntimas. Você deixa a gente muito, muito segura de si. Eu estou bem, não estou com. Sabe, muito obrigada mesmo. Amei. Obrigada a você, minha querida. Olha, a honra é toda minha. Eu fico muito feliz de te receber aqui. Já estou feliz que você aceitou o convite, então sei que você vai voltar outras vezes. Com certeza. Fico feliz pela sua história, fico feliz de poder trazer a sua voz de forma que muitas pessoas possam conhecer a sua história e conseguir também continuar acompanhando. É uma história linda e sei que a gente vai ter muita coisa para contar ao longo desses anos. E muitíssimo obrigada, Rede Sem Fronteiras, por essa parceria linda, Verdade. porque juntos somos mais fortes. Isso! Até a próxima. Obrigada, até mais.